Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos nos colocar diante de Deus, pedindo ao Senhor que a sua palavra fale ao nosso coração. Ó Pai de amor, nós te louvamos pela palavra lida. Senhor, cremos que ela é a voz do Senhor que fala ao nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, alcance-nos pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos apenas relembrar aqui algumas informações do livro dos Salmos. São algumas informações que nós já passamos aos irmãos nas exposições anteriores, mas como já tem um bom tempo, é bom relembrar algumas destas informações. Primeiro que o livro dos Salmos, ele está dividido em 5 partes, né? Então, dentro deste saltério, nós temos 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Neste primeiro livro, aqui existe uma mensagem, e estes salmos tratam a respeito da confrontação aos inimigos do reino de Deus. Davi foi o rei escolhido por Deus sobre a nação de Israel. Ele não era apenas um rei, mas, na verdade, Davi era um pastor do povo de Deus. E a nação de Israel, no meio daquelas nações pagãs contrárias a Deus, era uma nação que defendia os preceitos do reino de Deus. E a instauração do povo de Israel, no meio daquelas nações pagãs, levantavam inimigos, suscitavam inimigos contra o povo de Deus, porque tais inimigos rejeitavam a lei e a palavra do Senhor e rejeitavam o reino de Deus por meio da nação de Israel. Então, neste primeiro livro, nós vemos aqui os Salmos falando a respeito disso, destes inimigos que se levantam contra o reino de Deus. O livro 2, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72, portanto, o Salmo que nós lemos aqui nesta noite está inserido neste livro 2. Neste livro, então, nós temos aqui uma
comunicação do povo de Deus com estes inimigos. Antes nós temos uma confrontação, agora nós temos uma comunicação, o povo de Deus anunciando a estes povos inimigos que Deus é o único Deus e que não há outra alternativa para o ser humano senão servir a Deus. No livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89, aqui nós vemos historicamente tratando a respeito da devastação. Na história do povo de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, porque a nação de Israel foi dividida em dois reinos, né? Então, na sua história, tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram levados cativos. As suas cidades foram destruídas, e eles foram levados, tanto foram cativos o reino do norte para a Assíria e o reino do sul para a Babilônia. Então, neste terceiro livro, trata a respeito desta destruição. Os salmos tratam historicamente a respeito desse momento. No livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106, aqui nós temos uma expressão que trata da experiência do povo no período do cativeiro. Então, se você fizer a leitura do Salmo 90 ao 106, você vai perceber esse período histórico da nação de Israel. O povo no cativeiro, e lá sofrendo os problemas do cativeiro e aprendendo as lições que Deus queria ensiná-los através desse momento de disciplina. E aí, então, no último livro, o livro 5, que vai do Salmo 107 ao 150, trata a respeito da vitória, a celebração da vitória do povo sendo restaurado para a terra, para a sua cidade. O povo vindo do cativeiro de volta para Jerusalém. Então, este último livro, 107 a 150, narra, os salmos expressam esse momento histórico do povo de Israel, do seu retorno do cativeiro para Jerusalém. Então, irmãos, o livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos em uma linguagem poética, né? Usado pelo povo de Israel em momentos de culto. Enquanto eles cultuavam a Deus, eles lembravam momentos da sua história, seja o momento da instauração do reino, momento em que os inimigos confrontavam, momento do cativeiro, momento do pós-cativeiro. Esses momentos eram cantados pelo povo de Israel nos momentos do seu culto. Como nós vemos aqui, os salmos foram escritos entre os anos 1000 ao ano 500 a.C. Então, o livro dos Salmos cobre um período da história do povo de Israel de aproximadamente 400 a 500 anos de história. Os Salmos contemplam esse período histórico da vida do povo de Israel. E o livro dos Salmos, então, tem vários autores, como Davi, os filhos de Asaf, Salomão, e 39 livros não tem autor declarado. Este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 51, a própria introdução já nos deixa claro que este salmo é de autoria de Davi, o qual retrata quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Então, essa história está registrada no livro de 2 Samuel e nos dá a informação de que Davi, sendo rei de Israel, ele teve no seu coração o desejo de se relacionar sexualmente com uma mulher chamada Batseba, esposa de Urias. Urias, que era um comandante da tropa do exército de Israel, e o exército estava em guerra. Davi estava no seu palácio, e sendo ele rei, então ele se utilizou dessa posição para que tivesse acesso à mulher de Urias enquanto ele estava em guerra. E Davi, então, cometeu este pecado contra Deus. Davi cometeu este pecado contra o seu próximo. Este pecado também que foi um pecado contra o povo todo, porque o povo todo sofreu com esta situação.
Este salmo retrata exatamente este momento em que Davi é confrontado com este pecado. O texto de 2 Samuel, se vocês quiserem apenas ouvir, eu vou fazer a leitura desse texto, que narra exatamente o momento em que o profeta Natã vai a Davi e confronta Davi por este pecado. O texto aqui, em 2 Samuel 12, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado. Não morrerás, mas posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Então aqui é o texto que narra exatamente o momento em que o profeta Natã confronta Davi pelo seu pecado. O que nós vemos é que Davi pecou, Davi escondeu o seu pecado, ele afundou-se em profundo sofrimento da alma, ele afundou-se em um esfriamento espiritual, ele permaneceu nessa condição por mais de 1 ano, até que Natã o confrontou. Os servos de Deus, meus irmãos, estão sujeitos a pecar. Davi era um servo de Deus. E os servos de Deus estão sujeitos a pecar. E seus pecados sempre produzem destruição e tristeza. Embora Davi tenha sido perdoado, ele não deixou de sofrer as consequências do seu pecado, como nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler. Contudo, por pior que seja o pecado, por mais desprezível, por mais esfriamento que ele produza, por maior tempo que ele escravize, o servo de Deus não suporta permanecer debaixo dos seus efeitos. Quando Natã confrontou a Davi, ainda que no primeiro momento, Davi ali demonstre um coração endurecido, logo em seguida ele desarma e reconhece o seu pecado e Deus o perdoa. No primeiro momento nós vemos Davi tentando justificar-se, ou tentando imputar ao outro o pecado que era dele. Mas quando ele percebe que, de fato,
a pessoa de quem Natã estava falando era ele. Então ele se desarma e ele confessa o seu pecado e diz: eu pequei. E ele pede perdão a Deus e Deus o perdoa. Diante destes fatos, diante destas questões já colocadas, diante desse texto que nós lemos, nós vamos refletir sobre algumas lições aprendidas com a confissão de Davi. Essa confissão e o perdão de Deus aqui nos ensina algumas lições importantes, e é sobre isso que nós vamos refletir neste momento. Lições aprendidas com a confissão de Davi. Uma das lições que nós podemos aprender nesse texto, que trata desta confissão de Davi, é que o perdão de Deus é resultado da sua graça e envolve arrependimento. O perdão é resultado da graça de Deus e envolve arrependimento. Quando Davi se desarmou das suas justificativas para o seu pecado, então ele caiu em si e se arrependeu diante de Deus. E aí então a súplica de Davi revela o seu reconhecimento de que a sua condição era de alguém que não merecia nada diante de Deus. Davi tem plena consciência que ele depende inteiramente da graça de Deus. O que nós percebemos é que Davi reconhece que, naquele momento, a única solução para o seu pecado seria o perdão gracioso de Deus. Ele reconhece que ele não merecia esse perdão, mas ele suplica o perdão, sabendo que o Deus de Israel é um Deus perdoador, um Deus gracioso. E nós podemos ver isso aqui nas expressões do Salmo 51, e nós vamos passando aqui nestas expressões, mostrando que Davi entende que ele nada merecia, mas ele busca, na graça de Deus, o perdão. Veja aí, no versículo 1, que ele começa a sua oração exatamente assim: compadece-te de mim, ó Deus. Davi pede compaixão. Quem é que pede compaixão de alguém? É exatamente aquela pessoa que sabe que a sua condição não é de merecimento algum, e ele tão somente se coloca diante daquele que pode resolver o seu problema, e ele suplica por compaixão, misericórdia. E Davi não fez nada mais do que isso naquele momento, em que então ele percebeu que não adiantava justificar, não adiantava inventar desculpas. Ele se dobra diante de Deus e pede compaixão. Uma outra questão que nos mostra que Davi de fato reconheceu que aquele momento era um momento que ele dependia da graça de Deus e o perdão só poderia ser concedido por esta graça, é quando ele pede compaixão confiando na benignidade e nas misericórdias de Deus. Lembrando que benignidade, como atributo de Deus, é um atributo que nos revela um Deus que quer o bem. E as misericórdias de Deus são atributos de Deus que estão relacionados a esta compaixão. Um Deus que trata os seus servos não segundo eles merecem, mas ele trata com misericórdia, e Davi se dirige a Deus exatamente desta forma. Na continuação do versículo 1 ele diz: tem compaixão de mim segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Vejam que Davi não está dizendo: ó Deus, me perdoa porque apesar de eu ter pecado, mas eu acho que eu tenho aqui um merecimento, eu já fiz muita coisa boa, então me perdoa. Não. Davi reconhece que ele não tem nenhum centavo de possibilidade de merecimento, então ele só recorre à graça. Ele diz: compadece de mim segundo a tua benignidade, porque tu és um Deus bom. Compadece de mim porque o Senhor é um Deus misericordioso. E Davi reconhece isso também porque ele pede que Deus limpe seu coração do pecado que ele cometeu. Aí ainda no final do versículo 1 e já no versículo 2 ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, confiado na compaixão
na benignidade, na misericórdia de Deus, que são atributos que estão relacionados à graça de Deus, é que Davi suplica o perdão. Sua súplica revela seu profundo arrependimento. Esta súplica de Davi revela o profundo arrependimento do seu coração. Primeiro, porque ele expressa sua plena consciência, profunda tristeza e verdadeiro reconhecimento de que pecou contra Deus. Se você perceber no versículo 3 diz assim, pois eu conheço, ele está dizendo eu tenho consciência, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Imaginemos Davi passando por mais de um ano, com este pecado, causando tristeza, causando esfriamento espiritual, causando sofrimento, tanto espiritual como físico. Agora, ele pode se derramar diante de Deus e dizer, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Essas palavras revelam Davi com seu coração profundamente arrependido. Alguém que está diante de um Deus e confia na sua graça. E se coloca de forma arrependida diante deste Deus. Isso fica claro para nós também quando nós vemos que Davi sabe que ele merece as consequências do seu pecado, pois são manifestações da justiça de Deus. Ele tem consciência de que ele merece as consequências. Ele tem consciência de que ele não merece o perdão e que se Deus não o perdoasse, Deus continuaria sendo justo. Na continuação do versículo 4, ele diz assim, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essas palavras de Davi estão dizendo, Senhor, se o Senhor não me perdoar, o Senhor continuará sendo justo. Ele tão somente se coloca diante de Deus como pecador miserável que não merece nada, mas ele reconhece que ele pode suplicar a este Deus. Ainda, Davi entende que o seu pecado está relacionado à condição pecaminosa do seu ser, como uma pessoa, como um ser humano. Ele reconhece que, embora ele tenha o problema do seu pecado específico, esse pecado está relacionado à sua pecaminosidade. Vejam aí o versículo 5, quando ele diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele percebe que o seu problema é um problema que tem a ver com a humanidade, tem a ver com o fato dele ser um homem que tem o seu coração corrompido pelo pecado. O problema não é específico, mas é um problema mais abrangente, um problema mais profundo, é a corrupção do seu ser. Ele é pecador desde a concepção no ventre da sua mãe. E aí então, ele entende que sua culpa é agravada por ele não ser inocente ou ignorante em relação à vontade de Deus. Deus já havia colocado no seu íntimo a sabedoria. Vejam só, Davi era um rei de Israel. Davi era conhecedor da lei de Deus. Davi era conhecedor da palavra de Deus. Davi não era inocente, então ele percebe que esse fator era um fator agravante. Porque ele não era alguém que não conhecia a vontade de Deus. É como ele diz aí no versículo 6, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ele está reconhecendo o seguinte, Deus já me deu a conhecer a sabedoria, eu não sou inocente. Eu pequei, mas eu pequei consciente de que eu estava afrontando a santidade de Deus. E aí então, essas palavras reforçam exatamente essa ideia de que o perdão dos pecados é por meio da graça e do arrependimento. Em momento algum há merecimento por parte do pecador. É tão somente graça e misericórdia de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, diz,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nosso Deus é um Deus gracioso, Deus misericordioso, Deus bondoso, que está pronto a perdoar pela sua graça aquele que reconhece os seus pecados e se arrependem profundamente dos seus pecados, sejam eles quais forem. O maior exemplo disso é exatamente Davi. Nós devemos ter sempre a convicção de que nossos pecados nos fazem indignos diante de Deus. Precisamos saber que nada merecemos de Deus. Os nossos pecados afrontam a santidade de Deus. Os nossos pecados nos fazem culpados diante de Deus. Nós somos como um malfeitor que cometeu atos criminosos e diante do juiz não merece nada mais do que a condenação. É assim que nós devemos nos ver, como malfeitores diante de um juiz que não merecem nada mais do que a condenação. E ao buscarmos o perdão de Deus, nós devemos saber que o seu perdão é tão somente dispensado a nós pela sua graça. Deus é benigno e misericordioso. Nós devemos, meus irmãos, nos humilhar e nos arrepender dos nossos pecados diante desse Deus, que mesmo sem merecermos qualquer coisa, está pronto a nos purificar de todas as nossas faltas. Essa é a primeira lição que nós aprendemos neste salmo, a partir da confissão de Davi, que o perdão é mediante a graça de Deus e envolve o arrependimento do pecador. A outra lição que nós aprendemos é que o perdão produz restauração. O pecador que confessa os seus pecados a Deus, confiando na sua graça e na sua misericórdia, e se arrepende profundamente dos seus pecados, certamente encontrará restauração. Aqui, Davi não apenas suplica pelo perdão, mas também pela restauração da sua vida. O perdão não anula os atos praticados, nem as consequências destes atos. Davi pede perdão, mas o perdão não anula tudo o que ele fez. As marcas ficam, as consequências ficam. Mas o perdão permite a restauração da relação e da comunhão com Deus. Davi faz algumas súplicas pelas quais pede a Deus que ele seja restaurado. Vejamos aqui neste texto as súplicas que Davi faz pedindo a restauração a Deus naquele momento. Primeiro, Davi pede a restauração da pureza. Ele pede a restauração da pureza do seu coração. Versículo 7, ele diz assim: purifica-me com hisopo. Essa palavra hisopo aí é diferente para o nosso dicionário, no nosso palavreado, mas hisopo era uma planta usada para borrifar em cerimônias de purificação. Então, quando o povo de Israel se reunia para cerimônias de purificação, eles pegavam essa planta, que é chamada de hisopo, e molhavam ali com o sangue do animal e borrifava sobre os objetos, ou sobre as pessoas, ou algum outro tipo de líquido, óleo, alguma coisa assim. Então, o hisopo era uma planta que servia para borrifar elementos ali em rituais, em momentos de purificação. Então, Davi está dizendo: purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi suplica a Deus pela restauração da pureza. Ele quer voltar à condição em que ele vivia antes de ter praticado esse pecado. Ele quer retornar a uma comunhão, a uma plena, a uma restauração da pureza do seu coração. Ele diz: eu ficarei mais alvo que a neve. Mas ele não pede apenas a restauração da pureza, ele pede restauração da alegria. Exatamente porque o pecado produz tristeza. O pecado produz frieza.
o pecado traz desânimo ao coração do servo de Deus. E Davi pede restauração da alegria. Vejam aí o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele quer poder ouvir júbilo e alegria, ele quer que seus ouvidos possam ter acesso novamente àquilo que traz alegria ao seu coração, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui é interessante nós relembrarmos o que ele diz lá no Salmo 32, que ele escreveu exatamente nesse contexto também. Lá no Salmo 32, Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então aqui Davi diz: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Exatamente no sentido de que a tristeza do coração traz dor ao corpo. Nós sentimos no corpo a tristeza do coração, e Davi expressa isso quando ele fala dos ossos que foram esmagados. É como que ele estivesse falando: olha, a mão do Senhor foi tão pesada sobre mim, que todo o meu corpo doeu. Eu sofri as consequências do pecado, nos sentidos do meu próprio corpo. Mas Davi não apenas pede também a restauração da alegria, ele pede a restauração da comunhão e da aprovação de Deus. Ele quer ser aprovado por Deus. Ele quer voltar a ter comunhão com Deus, a comunhão que ele perdeu, a comunhão que foi esfriada, a comunhão que foi deixada para trás por causa do seu pecado. Ele quer a restauração desta comunhão. Vejam aí o versículo 9 ao versículo 10, o versículo 9 apenas, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A ideia de que, o pedido de Davi de que Deus esconda o rosto dos seus pecados, é exatamente a ideia de que ele está pedindo que Deus aprove a sua vida. Ele quer que haja aprovação de Deus na sua vida, quando Deus não mais ver nele aqueles pecados que ele praticou. Mas Davi pede também a restauração da firmeza espiritual. Vejam o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele estava vivendo, durante esse período de mais de um ano, uma frieza espiritual, apatia, desânimo. E agora, confessando o seu pecado, ele pede que Deus restaure a sua firmeza espiritual, a sua firmeza diante de Deus, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele deseja retornar a uma vida de firmeza espiritual diante de Deus. Mas ele continua, porque ele pede restauração do acesso às bênçãos espirituais. Versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi deseja, a partir do perdão, ter acesso às bênçãos espirituais. Certamente ele estava deixando de usufruir. Ele deseja que o Senhor não repulse da sua presença, ele quer ter acesso à presença de Deus. Ele quer que o Espírito Santo de Deus esteja no seu coração atuando, vibrando, produzindo nele os frutos de uma vida plena na presença de Deus. Vejam que Davi continua buscando a restauração diante de Deus a partir do perdão, porque ele pede restauração também do vigor interior promovido pela salvação. Todos aqueles que são salvos dos seus pecados experimentam uma alegria, mas o pecado pode apagar esta alegria. E Davi pede que Deus restaure o vigor interior promovido pela salvação que um dia ele experimentou. Versículo 12: restitui-me
a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito que esteja ativo. Essa é a ideia. Muitos cristãos, ao viverem uma vida pecaminosa, ainda que sejam salvos, passam a viver uma vida apática. A salvação que era para produzir alegria, o pecado apaga a alegria desta salvação. Foi o que aconteceu com Davi. E agora, mediante o pedido de perdão, ele pede a Deus que restaure a alegria da salvação, aquela alegria que ele já havia sentido antes, mas que agora estava apagada no seu coração. O texto de Lucas capítulo 15 narra a história do filho pródigo. E essa história nos mostra que, de fato, o perdão de Deus restaura. O texto aqui, em Lucas 15, diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. O filho que agora, estando naquela condição miserável, se arrepende, e diz o texto que ele se levanta e vai ao seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus irmãos, o perdão de Deus produz restauração. Restauração de tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. A confissão de pecados e o perdão restaura estas coisas. É possível que durante a nossa caminhada cristã, nós passemos por altos e baixos em nossa vida espiritual. É possível que nós vivamos momentos de frieza espiritual por causa do nosso descuido com as tentações, por causa do envolvimento com práticas pecaminosas, por causa da nossa omissão em buscar a Deus. Se nós somos servos de Deus, se nós tememos a Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos reconhecer quando estivermos distantes do trono da graça de Deus. Se nós nos desviarmos para distante do trono da graça de Deus e começarmos a vivermos uma vida apática, frieza espiritual, nós devemos reconhecer isso. E quando isso acontecer, devemos voltar correndo, arrependidos para a presença do nosso Deus, a fim de encontrarmos o perdão, a fim de encontrarmos a restauração daquilo que foi destruído pelo pecado. Você está vivendo atualmente alguma situação que o distancia de Deus? Você está vivendo atualmente alguma situação que destrói a sua comunhão com Deus, ou que afasta a sua vida das bênçãos espirituais? Certamente só você pode dizer isso. E eu quero que você avalie isso. Se você está vivendo uma vida que o afasta do trono da graça de Deus, e se você tem vivido assim, você deve orar a Deus. E como Davi, você deve buscar o perdão e a restauração. Talvez você se lembre do período em que você conheceu a Deus e como você vivia em comunhão, com alegria, com disposição com as coisas de Deus. Mas talvez a vida pecaminosa foi o afastando, foi esfriando, foi trazendo uma apatia. E se é isso que você está vivendo, se você é um servo de Deus verdadeiro, você precisa voltar-se, você precisa se arrepender, você precisa dizer na presença de Deus: pequei contra ti, perdoa-me pelo meu pecado, restaura-me, como é o pedido de Davi. Então, meus irmãos, nós vimos aqui
que a confissão de Davi nos ensina a lição de que o perdão é pela graça mediante o arrependimento. O perdão produz restauração. E a última lição que nós aprendemos nesse texto, a partir da confissão de Davi, é que o perdão abre o coração para servir e louvar a Deus. Um coração perdoado, ele é restaurado e, consequentemente, esse coração vai ser aberto novamente para o serviço a Deus, para o louvor a Deus, para uma vida na presença do Senhor. Davi expressa o seu desejo de retornar à postura de serviço e louvor a Deus. O pecado o lançou em uma situação de indiferença. Então nós vemos aqui nesse texto exatamente algumas coisas que nos mostram que o pecado restaura o coração para servir. Davi afirma que usará o seu exemplo para exortar os pecadores ao arrependimento. Vejam aí o versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Agora ele está dizendo: Senhor, se o Senhor me perdoa, eu vou usar a minha vida para anunciar aos pecadores que assim como eu fui perdoado, eles também podem ser perdoados. Paulo afirmou algo semelhante ao falar da salvação pela graça que o alcançou, mesmo sendo ele um miserável pecador. E lá em 1 Timóteo 1, Paulo diz assim: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu, Paulo falando, que antes era um miserável pecador, desobediente a Deus, agora, tendo sido alcançado pela misericórdia de Deus, a vida dele vai servir de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É isso que Davi está dizendo, está pedindo a Deus, que agora, sendo perdoado, ele possa usar a vida dele para que outras pessoas cheguem também ao arrependimento. Davi afirma que ele afirma a sua disposição de exaltar a justiça de Deus. Versículo 14, livra-me dos crimes de sangue. Certamente aqui uma referência ao crime que ele cometeu contra Urias, marido de Batseba, e contra os soldados envolvidos naquela batalha que perderam suas vidas. Davi está dizendo: livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Um coração perdoado se abre para exaltar a Deus. É isso que Davi está dizendo. A minha língua exaltará a tua justiça. Mas Davi também afirma o seu desejo de cantar louvores, mediante o perdão de Deus. Versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, que até então estão fechados devido à frieza espiritual, e abre a minha boca, para que ela manifeste os teus louvores. Meus irmãos, alguém que vive numa vida pecaminosa, distante de Deus, não tem prazer em abrir a sua boca para louvar a Deus. E aqui Davi está dizendo que diante do perdão, ele suplica que a sua boca seja aberta e assim ele possa manifestar os seus louvores diante de Deus. Davi está disposto a render-se diante de Deus em arrependimento. É muito interessante nós entendermos que Davi reconhece que os sacrifícios não compram o perdão, mas que Deus o concede mediante um coração arrependido. Deus não aceita sacrifícios que visam conquistar o merecimento do perdão. E é neste sentido que, aqui no versículo 16, ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus
são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Nós sabemos que a forma de culto do povo de Israel incluía ofertas de sacrifícios, holocaustos. Mas Davi está reconhecendo que Deus não se agradava daqueles sacrifícios, daqueles holocaustos, se eles fossem oferecidos por alguém que achasse que, ao oferecer aqueles sacrifícios, ele estaria merecendo a bênção de Deus na sua vida. Os sacrifícios não eram aceitos por Deus como forma de tentar comprar o perdão. E é nesse sentido, então, que Davi reconhece: o sacrifício que o Senhor recebe são o coração compungido e coração contrito. Este o Senhor não despreza, não é? E aí, por outro lado, Davi reconhece que os sacrifícios são expressão de gratidão pelo perdão que Deus oferece gratuitamente. Deus aceita, sim, sacrifícios das mãos de pessoas que já foram perdoadas e que se apresentam diante de Deus para oferecer um culto de gratidão. Os sacrifícios não eram aceitos por Deus como moeda de troca. Senhor, eu ofereço aqui um sacrifício para merecer o perdão. Mas Deus requeria o sacrifício como expressão de gratidão de pessoas que reconheciam que o perdão é pela graça. E isso fica muito claro para nós no versículo 18 e no versículo 19. Davi diz assim: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Perdão traz bênçãos sobre a comunidade dos filhos de Deus. Assim o povo de Deus é recebido bem como o seu culto. Quando recebemos o perdão, então oferecemos sacrifício de gratidão. Como quem reconhece que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, mesmo sem merecermos, tem dispensado sobre nós o perdão. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, depois do 18 ao 20, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo exatamente que, quando não vivemos no poder do pecado, o nosso coração se abre para falar salmos, o nosso coração se abre para entoar e louvar de coração hinos espirituais, o nosso coração se abre para dar sempre graças a Deus por tudo. Uma pessoa que vive numa vida pecaminosa tem o seu coração fechado para estas coisas. Mas aquele que se achega a Deus e confessa os seus pecados, não apenas uma vez, mas diariamente, seu coração se abre para o serviço e para o louvor a Deus. E aqui então nós fazemos as últimas aplicações, dizendo que muitos cristãos vivem uma vida cristã apática, sem entusiasmo, sem alegria. E a razão dessa apatia pode ser uma vida conformada com um caminhar pecaminoso. É possível um servo de Deus perder o brilho da vida cristã por causa dos seus pecados específicos, como era o caso de Davi, ou por causa de um estilo de vida mundano. Às vezes os cristãos estão vivendo um estilo de vida conformado ao mundo e não espere outra coisa a não ser esfriamento espiritual. Não espere outra coisa a não ser apatia espiritual. Um coração rendido a Deus
que se arrepende e que recebe perdão, como nós vimos, resulta no entusiasmo, tanto para servir como para render louvores a Deus. Como que é o seu entusiasmo para testemunhar da graça de Deus? Como cristão, como que você avalia o seu entusiasmo para se apresentar diante de Deus e para louvar o seu nome no culto a Deus? Como que você avalia o seu entusiasmo para servir a Deus? Como que você avalia o seu entusiasmo para servir a Deus com sacrifícios de louvor e de gratidão? Caso você esteja vivendo uma vida cristã apática, o que você acha que pode estar gerando essa apatia? Antes de justificar sua apatia nas falhas das pessoas ao seu redor, como Davi fez ao ser confrontado por Natã, ele disse: olha, o homem que fez isso com essa ovelhinha tem que morrer. Geralmente, quando nós somos confrontados pelo nosso pecado, ou quando nós somos instruídos, geralmente nós pensamos: puxa, tal pessoa tinha que ouvir isso. Então, meus queridos, antes de justificar a sua apatia nas falhas das pessoas ao seu redor, olhe para as suas ações diante de Deus, confesse os seus pecados, arrependa-se, peça a Deus que seu coração seja aberto para servir e louvar a Deus com alegria. E aí então nós concluímos, recapitulando aqui o tema desta mensagem, nós refletimos a partir do texto do Salmo 51 sobre algumas lições que nós aprendemos com a confissão de Davi. Nós aprendemos aqui 3 lições. A primeira lição é que o perdão é resultado da graça de Deus e envolve arrependimento. Sem a graça de Deus e sem arrependimento, jamais haverá perdão. Segunda lição que nós aprendemos é que o perdão produz restauração. Terceira lição, o perdão abre o coração para louvar e para servir a Deus. Pode ser que você esteja vivendo uma situação de sofrimento, esfriamento espiritual, angústia na alma, por causa de uma vida lançada ao pecado. E se você está vivendo dessa forma, mas se você é um servo de Deus, ou uma serva de Deus, a melhor saída é receber a exortação da palavra de Deus e desarmar-se de qualquer justificativa. A melhor saída é fazer aquilo que Davi fez ao perceber que de fato não existia justificativa. Então somente dizer: pequei, perdoa-me, restaura-me. Eu espero que nesta noite, se porventura alguém esteja vivendo esta vida distante de Deus por causa de algum pecado específico, ou por causa do envolvimento com o mundo, que haja no seu coração desejo pelo perdão. E que haja no seu coração desejo para viver uma vida de plena e perfeita comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fortaleça o nosso coração e que nós vivamos uma vida que agrada e que exalta o nome do Senhor.